Mas, Júlio, a sua aproximação com a música vem de berço, né? Pra quem não sabe, se você não sabe, você é parente do Tom Jobim. Confere ou não confere? Confere. Embora, na verdade, quem era o parente era meu pai, né? Uhum. Eu fui distanciando cada vez mais. Mas o Tom, ele é da família, ele era primo de segundo grau do meu pai. E, segundo dizem, ele frequentava a minha casa, a casa da minha avó, onde meu pai morava. A minha avó era muito amiga da mãe dele. E ele sempre foi assim, vamos dizer, hoje a gente ia perceber logo que o cara era um artista. Sim. Né? Ia perceber. Mas na família, naquela época, não tinha essa, ele era a ovelha negra. Porque era músico, né? E naquela época, músico não era profissão, não. Era vagabundagem. Era, mais ou menos, né? E ele era um vagabundo do bem, né, cara? Assim, um cara que a cada vagabundagem, como você fala, era uma música que ele fazia, era uma história que ele fazia. O olhar dele muito favorável, né? A sociedade, a sociologia. E ele sempre foi muito inteligente, né? Eu não vou falar de Tom Jobim, não, né? Não viemos aqui para falar de Tom Jobim. Não precisa falar, né? Mas assim, é um cara muito legal. E eu tive contato com o Tom, não pela família. Porque quando eu trabalhava na Transamérica, em 85, eu conheci o Tom em 85, mas profissionalmente. Porque embaixo do estúdio da rádio, no terceiro andar, era no segundo andar, no primeiro andar ficavam os estúdios Transamérica, que eram um dos melhores estúdios da América Latina. E todo mundo ia gravar lá. Eu conheci o Tom lá. Porque na hora do Brasil, quando eu parava para jantar, tinha a hora do Brasil, né? Naquela época tinha que ser 7 da noite. O pessoal do estúdio também parava para comer alguma coisa, jantar, e eu jantava com o Tom algumas vezes. Então a gente ficava conversando, batendo papo e tentando descobrir a origem da família e tudo. Ele lá de uma família muito grande, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e o meu avô passou por lá. Então assim, nós tivemos um laço muito afetivo, além do laço profissional. Ele subia, eu mostrava para ele a rádio, ele ficava encantado com aquilo, né? E eu descia para ver ele gravar, eu ficava encantado com aquilo. Então, assim, era um encantamento muito legal. Quando o Tom deixou a gente, eu entrei em contato com a Ana Lontra, que era a esposa dele, né? E falei, Ana, eu tenho uma proposta aqui de fazer um programa com o meu nome, Rui Jobim, para Japão. Olha. Para o Japão. Só música clássica, né? E música do Tom. E músicas e um programa só de bossa nova, porque o japonês ama. Né? É mesmo? O japonês ama. Todo mundo ama muito o Tom, né? O brasileiro não ama muito, mas tudo assim no Brasil, fora do Brasil é sensacional. Então nós começamos a fazer um piloto, isso infelizmente não foi para frente, mas era... E aí eu comecei a ficar mais íntimo, assim, falar mais com a Ana, do que propriamente com o Tom. Mas é um prazer carregar o Jobim no nome, é um prazer. Isso, quem tem um pouco mais quem percebe, né, pergunta, ei, peraí, esse sobrenome aí... não é qualquer sobrenome. Não é qualquer sobrenome. Por isso que eu não toco teclado, eu queria tocar teclado, mas eu falei, eu quero tocar teclado. Com esse sobrenome, eu tinha que ser o cara do pesado teclado. O piano, né? Isso não ia dar certo. Eu falei, eu vou tocar outra coisa, não vou tocar piano porque não dá. Mas o cara também não era sozinho, né? Sim, o próprio claro. Vinícius também ajudou muito ele. Eu gosto de bossa nova, eu gosto das músicas por trás da bossa nova, que sempre tem uma música, não era assim. Tom é Tom, né? Sim, Tom é Tom. Inclusive está saindo agora, saiu recentemente, uma gravação que ele fez com a Elis Regina, fora do Brasil. Era uma parte só de áudio, na época lançaram uma música, lançaram um LP. E agora está saindo a parte visual com as gravações do que fizeram lá dentro do estúdio. Mas a minha pergunta com você, com o Tom relacionado, não foi só para falar justamente do Tom, que foi uma pessoa excepcional. É para entender, fazer parte desse entendimento da sua associação da música com a rádio. Como é que você acha que a música chega nas pessoas do seu entendimento profissional como locutor? Não tem nenhum estudo assim que eu tenha feito para responder essa pergunta como talvez você quisesse. Mas eu vou falar uma coisa que
quem tem a minha idade, eu estou com 59 agora, quem tem a minha idade e ouviu o início da Rádio Cidade, vai entender. É fácil entender isso. Quem não tem a minha idade e quem não ouviu, eu vou explicar para vocês perceberem como foi a coisa. Nós tínhamos a música no som do AM, que é um som que é muito... Mais abafado. Abafado, é um som que não tem qualidade sonora, mas é um som necessário para chegar até muito longe. Então, uma rádio AM, ela ia muito mais longe que uma rádio FM. E quando a rádio mundial fazia sucesso, eu escrevia reclamando da programação, era uma música, era aquilo ali, nós não tínhamos referência da música, né? Quando nós colocávamos o vinil para ouvir na vitrola, a gente sentia que era melhor que o rádio. A qualidade era outra, né? Era outra. Mas o fato de ser ondas médias, o AM, ele dava pra gente a música que tocava, assim. Você não ligava muito para a qualidade, porque todas eram iguais. A qualidade do AM era só. E aí, o que aconteceu? Agora que eu quero que vocês entendam. FM, a qualidade é muito melhor. Sim. E na época que a Rádio Cidade entrou no ar, não havia mais a mesa de áudio, nem o transmissor mono. Era tudo estéreo. Já era estéreo, já era uma modernidade. Mesmo que você quisesse comprar uma mesa mono, tu não achava mais. Aí você, já viu, né? Os caras compraram uma mesa estéreo e o transmissor FM estéreo. E o som que tocava era o som, dentro do estúdio, era o som do vinil, com uma agulha profissional, saindo para o Rio de Janeiro todo. Então você tinha um grave maravilhoso, você tinha um agudo maravilhoso, um estéreo maravilhoso. Aí eu falei, peraí, eu comecei então a entender a música como forma de audiência. Porque não foi fácil você. Hoje é fácil. Você entendeu o que passou. Tem mais mecanismo, né? Não, eu não digo nem isso, eu não digo nem o mecanismo. Eu tinha, assim, é fácil você entender hoje, como foi lá atrás, porque, a bem da verdade, nós não tínhamos uma segmentação de emissoras. Não tinha. Nós tínhamos, para dizer que não tínhamos, nós tínhamos o Big Boy na Rádio Mundial, tocando rock and roll, 6 da tarde na Rádio Mundial. Big Boy morreu em dezembro, agora estou confuso. Morreu em 77. Ih, não. Morreu no final. Ele faleceu em algum momento. Final de 76. E meses depois a Rádio Cidade entrou no ar. O Big Boy não viu a Rádio Cidade. Ele, claro, teria ido lá. O Carlos Tausa, que dirigia a Rádio Cidade, depois virou um grande amigo, falou, Ruizinho, eu não ia contratar ele. Eu falei, duvido. Porque era o cara. Então ele já tinha uma segmentação. Fora isso, não tinha. A Rádio Cidade tinha uma programação que tocava tudo. Tocava Elis Regina. E sabe o que era a novidade? Rock and roll? Roupa Nova. Era Boca Livre. Assim, a música nacional era Elis Regina, era Chico Buarque, era Bethânia. Nana Caymmi, Bethânia. E assim, a novidade, o mais leve era isso. Fora isso, era aquele som, aquela qualidade sonora dos discos americanos com a onda discoteque, final da década de 70. Então, de repente, você ouvia Earth, Wind and Fire, que era uma qualidade maneiríssima. Aí depois você ouvia Chico Buarque, Zeppelin. Né? Então, nada a ver. Hoje, não dava. Hoje não daria para fazer isso, né? Mas naquela época não tinha muito segmentação, né? Então, eu, na verdade, estou enrolando aqui, porque eu já esqueci qual foi a tua pergunta. A minha pergunta. Em relação à música. O seu entendimento, a sua alteridade com isso? Rapaz, nenhuma.
Tem autoridade nenhuma porque é aquele negócio, eu sabia muito. E, ó, década de 80 era comigo mesmo, cara. Porque a gente entendia da música que estava tocando, o que tinha melhorado na programação musical. Aí depois da década de 90, depois a coisa começou a ficar muitas frentes com a chegada da internet.